Então, vamos lá, pessoal. Então, a gente estava estudando os mecanismos efetores da imunidade humoral. Então, a gente começou, né, iniciou na semana passada, e a gente ainda não consegue terminar essa aula, porque tem um sistema complemento que é um pouco extenso, mas ele está bem no finalzinho, a gente vai iniciar só hoje e continuar na semana que vem, tá? Então, eu acredito que vocês não se recordam muita coisa da semana passada, mas a gente começa a nossa aula hoje falando dos receptores FC dos fagócitos. Então, eu vou voltar aqui um slide só para vocês relembrarem onde estão esses receptores, o que eles fazem. Então, nessa imagem, vocês conseguem observar bem, tá? São esses receptores que estão aqui nos fagócitos para essa porção, para essa parte, né, constante do anticorpo, tá? Então, ela liga ao anticorpo, esse receptor, ok? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Os fagócitos, né, na verdade, os leucócitos, né, que são as células de defesa, elas expressam os receptores FC que vão se ligar àquelas regiões constantes que eu falei para vocês, dos anticorpos, né? E assim, quando ocorre essa ligação, vão promover a fagocitose daquelas partículas que foram cobertas por anticorpo. Lembra que a gente estudou? Elas foram opsonizadas, foram revestidas ali por anticorpos, imunoglobulinas, e assim vão liberar aqueles sinais que estimulam as atividades microbicidas desses fagócitos, né? E vão induzir também a inflamação, tá? Então, quando ocorre essa ligação do receptor FC do leucócito com o anticorpo que está opsonizando o microorganismo, por exemplo, então vai estimular as atividades microbicidas, levando a fagocitose e a morte do microorganismo, tá? Então, esses receptores FC, para os diferentes isótipos da cadeia pesada da imunoglobulina, eles são expressos em diversas populações de linfócitos, né? E eles apresentam também diversas funções dentro da imunidade, tá? A gente vai ver que tem uma tabelinha bem legal aqui que faz um resumo desses receptores, tá? E desses receptores FC, os mais importantes para a fagocitose dos micro-organismos, né, opsonizados, são são os receptores para a cadeia pesada de IgG, certo? Que é a imunoglobulina G. E eles são denominados receptores FC gama, tá? Então, são esses que a gente vai estudar, são aqueles que são voltados, né, são receptores para a cadeia pesada de imunoglobulina G, tá bom? Os outros isótipos, né, ao longo das aulas a gente vai mencionando o IgE, tem o IgM, o IgD. Pessoal, tem alguém pedindo para entrar aí? Tem, professor, ia falar agora. O Matheus está pedindo. Beleza, então eu vou ter que parar de compartilhar. Só um minuto. Gente, estou perdida aqui.
Ok, vamos lá. Então, aqui nessa tabela, pessoal, nós temos os receptores FC, tá? São os receptores FC gama, certo? Existem vários receptores FC gama, né? Eles são diferentes e eles possuem também diversas afinidades, né? Como vocês podem ver aqui, para as cadeias pesadas de várias subclasses de imunoglobulina, né? Vocês lembram que tem que a IgG tem os subtipos, né? As subclasses, né? IgG1, IgG2, IgG3, certo? E eles são expressos também em vários tipos celulares, né? Então, dependendo do receptor, é expresso na superfície de determinado tipo celular, né? E cada um deles tem uma função, tá? A maioria delas é a fagocitose, mas outros têm algumas funções mais diferenciadas. A maior parte dos receptores FC, ele leva à ativação celular quando ele é estimulado, né? E com exceção de um receptor que ele não é ativador, mas ele é inibidor, que é aqui esse receptor aqui, o FC gama R2, tá? Então, ele vai ser um receptor inibidor, então ele não vai ativar a transdução do sinal, a atividade microbicida do fagócito, né, no caso do linfócito. Tem mais alguém que chegou aí? Acho que sim, estão comentando lá no grupo. Ai, meu Deus. Gente, calma. Ô, professora, Oi, se diga. você apertar ESC para sair da tela cheia, você não consegue acessar o Google Chrome? Ou... Não. Eu já tentei. Ixi. Complicado, né? Uhum. Vocês estão sendo minhas cobaias, na verdade. Vamos voltar, peraí. Sem problema, só tem que ter paciência. Pronto. Prontinho, pessoal. Vamos por partes aqui. O negócio tá devagar. Mas, então, que eu estava falando desses receptores, a maioria deles, eles vão ativar, né? Vão ali emitir sinais para o fagócito, né? Ou para a célula em que eles estão na superfície. Mas tem esse que é o FC gama R2, que é o único que vai, então, inibir, né, essa atividade mediada por essa ligação entre o anticorpo e esse receptor, certo? Eu vou pular aqui para a gente já ir para essa parte aqui para vocês verem a estrutura desses receptores, tá? Todos os receptores FC gama, eles contêm uma cadeia que vai se ligar, né, ao ligante, né, que é o ligante de imunoglobulina G, tá? E é essa cadeia aqui que todos apresentam, é a cadeia alfa, certo? Esse receptor aqui só tem cadeia alfa, tá? As diferenças, então, na estrutura dessas cadeias alfa é que vai ser responsável pelas diferenças na especificidade e também na afinidade, conforme está na tabela que eu apresentei para vocês, da cadeia FC gama para os vários isótipos de IgG, tá? Então, as diferenças são estruturais e são referentes à cadeia alfa desses receptores, tá? Percebam que eles têm aqui no domínio extracelular, né, na região extracelular, eles têm
os domínios que são semelhantes aos domínios de imunoglobulina, tá vendo? Aqui tem as pontes de sulfeto, tá? E eles têm essa região que é intracitoplasmática, e eles possuem esses ITAM. ITAM são motivos de ativação baseados em tirosina. Então, percebam que o único que não tem um ITAM é o FC gama R2, que é aquele receptor que é inibidor. Então, ele possui um ITIM, tá? Que é um motivo inibitório, né, baseado em tirosina. Ok? Que mais? E em todos os receptores FC gama, né, exceto nesse FC gama R2, esses dois aqui, na verdade, eles estão associados também a uma ou mais cadeias polipeptídicas que são envolvidas na transdução do sinal, que são essas cadeias gamas aqui, né, ao lado da cadeia alfa, tá? Então, só esse FC gama R2 que não possuem essas cadeias polipeptídicas associadas, tá? Todos os outros exibem essas cadeias, que são as cadeias gamas envolvidas na transdução do sinal, né, no envio do sinal para o fagócito, né, liberar ali, fazer a fagocitose, liberar aquelas substâncias que vão ter atividade microbicida, tá? E existem 3 grupos de receptores FC gama, como vocês podem ver, a gente viu na tabela também, vamos voltar lá. Então, eu tenho FC gama R1, FC gama R2 e FC gama R3, tá? São os principais. E eles foram classificados com base nas suas afinidades para as cadeias pesadas, né, das diferentes subtipos lá do IgG, tá? E alguns deles possuem múltiplas isoformas, que a gente viu que tem o FC gama R2A, FC gama R2B, e assim por diante, tá? Que podem, então, diferir na estrutura e na função, certo? Desses receptores FC gama, o principal receptor, né, é o receptor FC gama de alta afinidade dos fagócitos, é o FC gama R1, né, aquele primeiro que a gente viu, tá? E é um receptor que se liga fortemente à subclasse IgG1 e a IgG3 humana, tá? E ele é composto por uma cadeia alfa de ligação ao FC, mais proteínas de sinalização, né, que é aquela cadeia gama que a gente viu ali na figura que eu apresentei para vocês, tá? Então, essa é a estrutura desse receptor, que é o principal e também o mais importante, né, receptor FC gama de fagócitos, tá? Esse receptor, ele se liga a anticorpos fixados, né, a antígenos, melhor do que os anticorpos livres, tá? Então, para que essa ligação seja eficiente, o anticorpo precisa estar ligado ao seu respectivo antígeno, tá? E essa agregação, esse agrupamento, ele é consequência da ativação dos receptores que só podem ser mediados por IgG que estão ligadas a antígenos e que constituem um ligante multivalente para o receptor FC, tá? Então, precisa estar ali vários IgGs ligados, né, para que essa ativação seja também eficiente, ok? E a ligação dessas... Oi? Não, professora, é que eu tirei do mudo aqui para avisar que tem gente tentando entrar. De novo? Uhum. Tudo bem. Tudo bem, vamos lá. Obrigada. Ó, mas aqui não apareceu para mim. Tem umas 3 pessoas, acho, falando no grupo aqui Que não tá querendo entrar. conseguindo? Poxa, falei para eles tentarem de novo. Beleza. Uhum.
Nossa, tem 1 milhão de mensagens aqui. Tá vendo? Porque eu gosto do Zoom. O Zoom não tem esse problema. Todo mundo entra. Tem que ficar permitido. Não. É porque a maioria de vocês está com um e-mail que não é institucional, sabe? Daí ele barra a entrada na reunião. Nem sei se aluno tem e-mail institucional. Oi? Eu acho que aluno não tem e-mail institucional, só professor Claro que funcionário aí, tem. né? Todos vocês têm. Só que vocês não usam. Essa é a Hum, diferença. nem sei onde. Tem uma parte, tem tipo um Gmail assim que você entra, que é o e-mail da gente. Só que eu nunca mexi nele. Então, agora a Ah, gente está usando bastante, né, por conta do ensino remoto. Então, eu também não usava. Nossa, eu usava o meu pessoal, não entrava no Sesumar. Até que alguém chamou minha atenção e eu comecei a ver todo dia. Porque é onde a gente recebe, né, os recados, né, e tudo mais. É na parte que tem no estúdio que chama aqui, ó, Google Educação. Uhum, Tem, tipo, várias coisas do Google aqui, tipo, Google Drive, o Gmail, pra gente usar. certo. Bom, eu não tô. A gente pede para entrar e não aparece o professor. Entendi, Amanda. Que coisa. Eu acho que sim. Eu acho que é o mesmo do RA. Porque o meu, por exemplo, é pamela.reis@unicesumar.edu.br. Aí do aluno eu não sei dizer com certeza, né? Mas aí apareceu a Raíssa. Vamos ver se mais alguém. Bom, pessoal, eu vou voltar, porque essa aula está sendo gravada também, e quem não conseguiu acesso imediato, depois eu vou disponibilizar, tá? Vamos dar continuidade. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Então, eu estava falando que a ligação, né, daquelas partículas ou dos micro-organismos opsonizados a receptores FC dos fagócitos, principalmente esse que a gente está estudando hoje, que é o principal, né, e o mais importante, que é o FC gama R1, essa ligação também ativa os fagócitos por meio de sinais transduzidos pela cadeia gama do FCR, é onde está aquele motivo de ativação baseado em tirosina, o ITAM, tá? Então, essa ligação também faz com que os sinais sejam enviados para o fagócito. Ok. Isso aqui a gente já viu, eu acho que não tem mais nada para falar. Deixa eu ver. Que eu já comentei com vocês, que é a cadeia gama do UFC, que contém os motivos de ativação baseados em tirosina, que são imunorreceptores, que ficam lá na porção intracitoplasmática, conforme o desenho, tá? E que é necessário para a transdução do sinal e expressão na superfície do receptor FC completo. O que mais?
E a indução da transdução dos sinais pelo FC gama-R1 nos fagócitos estimula a produção de várias moléculas microbicidas, é isso que eu estava tentando falar, né, substâncias, né, com a função microbicida, e essa ativação dos fagócitos, ela vai levar à produção de uma enzima que chama fagócito-oxidase, tá? E ela, então, catalisa a produção intracelular aqui de espécies reativas de oxigênio, tá? E essas espécies reativas de oxigênio, elas são citotóxicas para os micro-organismos que foram fagocitados, certo? Então, é tudo uma cascata, né? Uma coisa acontece aqui para liberar outra ali, para ocorrer, para ser efetivo, né? E levar à morte do micro-organismo, certo? E esses fagócitos ativados por seus receptores FC, eles secretam, então, também enzimas hidrolíticas, tá? E também as espécies reativas de oxigênio no meio externo, tá? E por que isso é importante? Porque existem micro-organismos extracelulares que são muito grandes e que eles não são fagocitados, tá? Então, secretando essas moléculas, essas substâncias, né, como as enzimas hidrolíticas e os intermediários reativos de oxigênio, então consegue também são capazes de matar esses micro-organismos extracelulares que não foram fagocitados pelo seu tamanho, certo? Então, isso acontece também, mediante a ativação dos fagócitos. E a expressão desse receptor, o FC gama-R1, na superfície dos macrófagos, né, dos neutrófilos, ela é estimulada por uma citocina, que é uma citocina ativadora de macrófagos, que é conhecida como interferon gama, tá? Então, sempre que a gente, pelo menos, né, eu que já estudei bastante essa parte, e citocinas foi a minha tese de doutorado, então sempre que eu pensava em interferon gama, imediatamente eu já lembrava do macrófago, porque é a principal citocina que ativa essa célula, tá? E esse interferon gama também, ele estimula diretamente as atividades microbicidas dos fagócitos, tá? Além da expressão desse receptor, que é o principal, certo? Depois aqui nós temos, né, só vou dar uma palavrinha com vocês sobre aquele receptor que é inibidor, que é o FC gama R2B, tá? Ele é expresso principalmente em linfócitos B, como está lá naquela tabela, mas ele também é um receptor inibitório que é expresso em outras células imunes, como os fagócitos, né, macrófagos, neutrófilos, e células dendríticas, tá? E é o único receptor, como a gente viu também na imagem, que possui um motivo inibitório, que é o ITIM, né, na sua cauda citoplasmática, que fica ali, né, na porção intracitoplasmática, tá? E por ele ser inibitório, ele acaba também exercendo um papel na regulação das respostas dessas células, né, dessas células imunes, principalmente dos fagócitos, tá? Em relação à ativação desses receptores. Então, ela acaba regulando, tendo esse papel de inibir e também regular, ok? Então, desses receptores é o que eu tinha para falar para vocês. Eu sei que é um pouco difícil, né? A primeira vez que você escuta falar, mas depois você consegue ter uma visão mais geral quando você for estudar, ok? Então, a gente estava falando também na aula passada sobre as funções, né, efetoras dos anticorpos. E ficaram faltando, né, duas funções para a gente trabalhar na aula de hoje, tá? Então, uma delas é a citotoxicidade mediada por células dependente de anticorpos, né? Também podemos chamar de ADCC, né? Aqui vem de citotoxicidade celular dependente de anticorpos, ok? Então, essas células, vocês lembram daquelas células que eu já falei para vocês na imunidade natural, da imunidade inata, que são as células NK, que
que são as células natural killers, né, assassinas por natureza, e outros leucócitos, eles se ligam àquelas células que foram recobertas por anticorpos por meio dos seus receptores FC, tá? E eles vão exercer esse efeito citotóxico, ou seja, eles vão destruir essas células, né, por meio desse processo que eu falei para vocês, que é o ADCC, tá? Essa atividade citotóxica, ela só ocorre quando a célula-alvo, ou seja, aquela célula que está infectada, aquela célula que tem um micro-organismo, quando ela estiver recoberta por moléculas de anticorpos, tá? Aí, a célula NK, ela apresenta um outro tipo de receptor, que é o receptor FC gama R3, tá? Que é um receptor de baixa afinidade. E por que elas só conseguem, só quando a célula-alvo está recoberta por moléculas de anticorpos, é que essa citotoxicidade acontece, né, mediada por célula NK, principalmente. Porque a imunoglobulina, a IgG, quando ela está livre no plasma, ela não consegue ativar, ela sozinha, as células NK. E acaba nem competindo, né, com a IgG ligada às células, né, porque ela não consegue desencadear essa função se ela estiver livre. Então, por isso que essa citotoxicidade mediada por células só ocorre quando a célula infectada está opsonizada, tá? Está ligada, então, aos anticorpos, e esses anticorpos, aquela porção FC, é reconhecida pelo receptor FC gama R3, e aí sim desencadeia, então, a ação citotóxica, que é destruir a célula que está infectada. Então, nesse caso, não é só o micro-organismo, né? Vai a célula e o micro-organismo tudo junto, tá? Então, é assim que funciona. E a ligação do FC gama R3, né, pelas células-alvo, ou seja, células infectadas que estão recobertas por anticorpos, ela vai ativar, então, as células NK, tá? Que vai, então, sintetizar aquela citocina, o interferon gama, tá? E vai secretar, e vai fazer também a descarga dos conteúdos existentes dentro da célula, né, dos grânulos, que também vão mediar essas funções de morte celular, tá? Então, juntamente com a citocina, interferon gama e a desgranulação, né, desse conteúdo da célula NK, vai desencadear a morte celular, tá? Então, esse é o processo de citotoxicidade mediada por células, que é dependente de anticorpos. Então, o anticorpo precisa estar ligado a essa célula infectada para ser reconhecido pelo receptor FC gama R3 da célula NK e exercer, então, as suas funções citotóxicas e destruir a célula infectada, ok? Às vezes fica um pouco repetitivo, mas talvez ajude vocês a entender esse processo. Nessa imagem, então, fica um pouco mais claro, né? Aqui nós temos uma célula, a célula-alvo, e que apresenta ali os seus antígenos de superfície, né? E revestida, né? Opsonizada por anticorpos, tá? Do tipo IgG. Aqui nós temos a célula NK, expressando aqui os seus receptores FC gama R3 de baixa afinidade, que reconhecem aqui essa porção FC do anticorpo, e essa ligação, então, vai enviar sinais, vão ativar a célula NK para produzir e secretar interferon gama, e também os grânulos que vão mediar ali a função de morte celular, levando à destruição da célula revestida de anticorpo, ok? Então, esse é o processo de ADCC. Nós temos também a remoção de eumintos, que é mediada por anticorpos, certo? Eumintos são, né, os vermes, que muitas vezes eles podem ser até englobados ali, engolidos pelos fagócitos, só que porque eles têm
o revestimento, né, um tegumento muito resistente, os produtos que poderiam, né, estar causando a morte desses eumintos não conseguem, né, serem efetivos, tá? Os produtos microbicidas de neutrófilos e macrófagos, tá? Então, o que acontece? Junta todo mundo, né, e vê se resolve esse problema. Então, nós temos anticorpos, mastócitos e eosinófilos, né, que são aquelas células, aqueles leucócitos granulares, né, são chamados também de granulócitos. Eles operam juntos para mediar a expulsão e a destruição desses parasitas, tá? Desses vermes. E eles podem, então, ser mortos por uma proteína catiônica que é tóxica, que é chamada de proteína básica principal, tá? Que está presente nos grânulos, principalmente dos eosinófilos, certo? Então, os anticorpos do tipo IgE, IgG e IgA, eles revestem esses vermes, né? E eles podem, então, se ligar aos receptores FC presentes nos eosinófilos, né? E essa ligação vai causar, então, a liberação, a descarga desses grânulos destas células, né? Dos eosinófilos. E aí, sim, desencadear a eliminação, né? E a morte desses vermes. Nós temos os anticorpos IgE, que reconhecem antígenos de superfície desses eumintos, e eles também podem iniciar a desgranulação local, só que dos mastócitos, por meio dos receptores IgE de alta afinidade. Eu não sei se vocês lembram, acho que eu cheguei até a fazer um desenho dessa célula, né, dos mastócitos, que sempre onde tem mastócitos, eles estão sempre revestidos por IgE, tá? E esses anticorpos também está muito relacionado ao desenvolvimento de alergias, a reações de hipersensibilidade, mas também atua aqui na remoção dos vermes, juntamente com os eosinófilos e os anticorpos, ok? Então, essa é mais uma função efetora dos anticorpos, atuando ali junto com outras células na remoção de eumintos, ok? Pessoal, tá tranquilo até aqui? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, tá? A gente já está indo para a parte final da nossa aula. A gente vai começar, então, a estudar sobre o sistema complemento. O sistema complemento, ele é um pouco complexo, porque ele envolve muitas enzimas, né, cascatas enzimáticas, e à primeira vista, assim, pode assustar um pouco, sabe, mas tudo segue uma lógica. Depois que você consegue entender o raciocínio, não fica tão difícil assim, tá? O sistema do complemento, né, sistema complemento, ele foi descoberto logo após a descoberta dos anticorpos, né, e foi por meio de experimentos desenvolvidos por Jules Bordet, que concluiu que o soro, ele devia conter um outro componente, né, que era termolábil, que era sensível ao calor, e que auxiliava, né, ou complementava a função lítica dos anticorpos. Então, foi da onde surgiu esse nome, sistema complemento, sistema do complemento, porque atua juntamente com os anticorpos, né, na eliminação e destruição de micro-organismos e toxinas, entre outros, tá? Porque os anticorpos, eles são relativamente termoestáveis, tá? Já o sistema complemento, não. O sistema complemento, ele atua aí, né, a 37 graus. Então, acima disso, as enzimas são desnaturadas e ele não consegue exercer a sua função, né? Não consegue auxiliar os anticorpos, tá? Então, por esse motivo, e dessa forma que foi descoberto também, aquecendo, né, o soro. E o sistema do complemento, ele consiste em proteínas séricas, né, proteínas do soro, e de superfície celular também, que interagem umas com as outras e com outras moléculas do sistema imunológico, como a gente vai estudar, tá? De uma maneira que é altamente regulada e que gera produtos que são capazes de eliminar os micro-organismos, tá?
E o sistema complemento, então, ele vai ser ativado por micro-organismos e por anticorpos que já estão ligados a esses micro-organismos e também por outros antígenos. E na próxima aula, a gente vai ver, então, quais são esses mecanismos de ativação inicial. Hoje a gente só vai citar, né, alguns deles. A ativação do complemento, pessoal, ela envolve, então, a proteólise, que é uma proteólise sequencial de proteínas, né, a quebra de proteínas, que vão gerar complexos enzimáticos recém-agrupados com atividades proteolíticas, tá? Então, essas proteínas, elas são quebradas, mas elas vão se agrupando, né, e gerando enzimas e outras proteínas, fragmentos peptídicos, né, que têm atividade proteolítica em cima de outras enzimas. Por isso que eu falei para vocês que é uma cascata enzimática, onde cada molécula ativada em uma etapa desse processo, ela pode gerar múltiplas moléculas de enzimas ativadas em uma etapa seguinte, tá? Então, ela amplifica, na verdade, a função proteolítica. E os produtos da ativação do complemento, eles se tornam, então, ligados, né, agrupados, à superfície das células microbianas ou aqueles anticorpos que estão ligados aos micro-organismos e a outros antígenos. E a ativação do complemento, ela é inibida por proteínas reguladoras, que estão presentes só nas células do hospedeiro, e estão ausentes nos micro-organismos, né? Isso é bom porque o sistema complemento, ele também pode gerar doença autoimune. Então, se essas proteínas reguladoras, elas estão funcionando perfeitamente, então ela vai estar impedindo que seja uma resposta exacerbada via sistema complemento, podendo, então, evitando o desenvolvimento de uma doença autoimune, tá? Por isso que é importante a presença dessas proteínas. E existem 3 vias de ativação do sistema complemento, pessoal. São 3 vias principais, né? Nós temos a via clássica. A via clássica, ela foi a primeira a ser descoberta, e ela é ativada por certos isótipos de anticorpos ligados a antígenos, tá? Então, para essa via ser desencadeada, o anticorpo tem que estar ligado a um antígeno, ok? Depois nós temos a via alternativa. A via alternativa, em termos filogenéticos, ela é a mais antiga, tá? E ela é ativada na superfície das células microbianas na ausência de anticorpos, tá? Então, é ativada diretamente na superfície dos micro-organismos, tá? E por último, nós temos a via das lectinas, que é ativada por uma lectina plasmática, que vai se ligar a resíduos de manose nos micro-organismos, tá? Que eles apresentam ali na parede celular esses carboidratos, né? Que vão, então, ser ligados, né? Por essa lectina plasmática, certo? As vias, deixa eu passar aqui para vocês a imagem, tá? Para vocês terem uma noção do que vocês vão estudar, tá? Não assusta, pessoal, porque é o que eu falei para vocês, é uma cascata enzimática, então a gente vai ter vários produtos, né, enzimas proteolíticas que são quebradas e se agrupam e por aí vai. Mas hoje a gente só está tendo uma visão geral, tá? Então, a ligação de proteínas do complemento à superfície da célula microbiana, aqui na via alternativa, e aqui na via clássica, né, com a presença do anticorpo, e aqui com a lectina ligadora de manose, que ela é bem semelhante em estrutura aqui a esse C1, que é a primeira proteína do sistema complemento, tá? Que vai desencadear aqui a via clássica. E as vias da lectinas e a via alternativa, elas são os mecanismos efetores da imunidade inata. Já a via clássica é o principal mecanismo efetor da imunidade humoral adaptativa, tá? Então, via clássica, imunidade humoral adaptativa, a via alternativa e a via das lectinas,
imunidade inata, ok? Então, pessoal, a via alternativa, só para a gente ter uma noção, ela é ativada pela ligação aqui do C3b, tá? Que é uma dessas, dessas proteínas da cascata, tá? Então, se ligou um C3b à superfície de um micro-organismo, ativa a via alternativa, tá? Já a via clássica, ela é iniciada pela ligação, né, desse componente aqui, o C1, ao complexo, ó, anticorpo e antígeno aqui, ó, do micro-organismo, tá? E por último, aqui a via da lectina, ela é ativada pela ligação de uma lectina plasmática diretamente aos resíduos de manose aqui na superfície do micro-organismo, tá? Então, assim, elas começam de formas diferentes, mas elas vão terminar da mesma forma, né? De formas iguais e semelhantes. Então, as etapas finais dessas três vias são as mesmas, tá? E o complemento o sistema complemento ele é ativado pelas três vias para desencadear, para ter as mesmas funções efetoras, tá? Então, eles terminam da mesma forma aqui, ó, formando aqui, ó, C5A, C5A, claro que não é o final, né? Mas, assim, aqui a gente já pode observar essa semelhança nos passos finais desse processo, tá bem? E o evento central da ativação do sistema complemento é a proteólise da proteína C3, tá? E ela vai gerar produtos que são biologicamente ativos e, subsequentemente, vão se ligar, né, covalentemente a um produto de C3, que é denominado C3b, tá? A superfície das células microbianas ou a anticorpos que são ligados a antígenos. Então, aqui, pessoal, a ativação do complemento, ela depende da geração de dois complexos proteolíticos, que é a C3-convertase e a C5-convertase. Então, a C3-convertase, ela vai levar uma proteólise da C3, que vai gerar dois fragmentos chamados de C3A e C3B. São dois fragmentos proteolíticos. O C3A, ele sempre vai ser o menor produto, tá? E o C3B, o maior produto, que é justamente aquele que vai se ligar ao micro-organismo ou aos anticorpos ligados aos antígenos. E na C5 convertase, a mesma coisa, né? Vai então fazer a proteólise da C5, liberando um menor produto, que é o C5A, e um maior produto, que é o C5B. Certo? Eu acho que é o último slide, pessoal. Então, embora as vias de ativação do sistema complemento elas difiram na forma como são iniciadas, como eu mencionei para vocês, todas elas vão resultar na geração de complexos enzimáticos que são capazes de clivar a proteína mais abundante do complemento C3. Então, elas vão chegar numa fase ali da cascata em que, independente da via, vai ter o complexo, né, C3 convertase, que vai clivar a C3 em C3A e C3B. Todas as funções biológicas do sistema complemento são dependentes da clivagem dessa proteína, da C3, ok? E a ativação do complemento, ela promove a fagocitose, porque os fagócitos expressam receptores para C3b também, tá? Então, tem lá o receptor, né, o receptor FC, né? Mas também tem os receptores C3b para o sistema complemento, que também promove a fagocitose, certo? E as vias de ativação do complemento, elas diferem no modo como o C3b é produzido. Só que lá no final a gente viu, ó, que eles obedecem uma sequência comum de reações após a clivagem de C5, né? Você viu que a gente parou lá no C5A, todas as vias produziam, então, a proteólise do C5 em C5A e C5B,
certo? Então é isso, pessoal. Depois de muitos acidentes de percurso aí, consegui finalizar a aula. Eu vou disponibilizar para vocês lá no fórum, já vou converter, já coloco para vocês o link para quem não assistiu ou perdeu alguma parte. Na próxima aula a gente vai estudar cada uma dessas vias, a gente vai esmiuçar, vai pegar cada parte, né, ver cada um desses componentes, e vou tentar passar da melhor forma possível para vocês entenderem, porque eu sei que não é fácil. Tá bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Depois desse monte de informação, né, fica até um pouco perdido. Para mim tá tranquilo, prof. Tranquilo? Tá. Então, vocês sabem também que o livro que eu uso, né, o meu livro base é o Abas também. Se tiver qualquer dúvida, pode recorrer ao livro. De preferência ao livro, né, do que aos sites. Não que não existam, né, sites confiáveis, mas o Abas é a Bíblia da imunologia, né? Então, tá bem, então, pessoal. Então, eu espero que vocês vão se direcionem ao fórum para responder as questões. E qualquer dúvida, tô lá na sala de café, tá bem? Beleza, professor. Ok, professor. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada pela paciência, tá? Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau, tchau.